Boa noite, irmãos e irmãs. Assim, sejam muito bem-vindos. Nós estamos assim, muito felizes de começar, né, esse novo ciclo de estudos. Que seja assim proveitoso para cada um, que todos nós aprendamos bastante. Pastor Isaíto, nós agradecemos a Deus por sua vida. O Senhor é sempre precioso. A gente está sempre aprendendo muito com o pastor. Então, que Deus abençoe esse novo ano, né, de estudo. E o que vocês precisarem que a gente puder ajudar, assim podem falar conosco, tá? Nós estamos aqui à disposição. Miriam, obrigada, viu, porque você até aqui nos sustentou, assim. Deus te abençoe muitíssimo também, tá? E nós sempre contamos com você, você sabe disso. Tá bom? Obrigada, Amém. Fábio. Obrigada, pastor. A palavra já está com o pastor. Ok. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria estarmos de volta aí para a continuidade dos nossos estudos. Nós estamos tão acostumados com a noite de segundas-feiras que quando a gente não tem, a noite de segunda-feira fica estranha, né? Várias vezes nesse período dava 6 horas, 7 horas, assim, eu ficava me questionando o que eu estava esquecendo, o que estava faltando. Então, habituado, já que nós estamos aí, de estarmos juntos nas noites de segunda, né? Mas graças a Deus pelo retorno, por essa retomada, né? Mais um ano aí iniciando, cheio das lutas de sempre, mas garantidamente também cheio das vitórias de sempre, né? Que o Senhor sempre nos conduz em triunfo em todas as coisas. Nós terminamos, né, no ano passado, o Evangelho de João. Então, agora, né, neste ano, nesse começo de ano, nós vamos focar aí o livro de Atos e depois vamos adentrar as cartas paulinas e aí seguir, né, até o fim, até o livro do Apocalipse, né? Nós que estamos nessa jornada aí desde o livro do Gênesis, né, atravessamos aí todo o período bíblico, todos os livros, né, cada um deles até agora, chegando ao livro de Atos. Bom, irmãos, o livro de Atos, né, precisa ser lido e visto como uma obra dupla, né? A própria declaração inicial do livro, aí no verso 1 do capítulo 1, né, diz, fiz, né, aí o eu implícito é o eu do Lucas, né? Tradicionalmente, há uma certa segurança de que o autor do livro de Atos é o mesmo autor do livro de Lucas. Então, se a tradição cristã tem aceito bem e tem firmado bem, né, o seu entendimento de que o evangelho que leva o nome de Lucas é o Lucas, né, aquele que Paulo se refere a ele em Colossenses 4:2 como médico amado, faz referência a ele também lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4. Se é ele, então, o mesmo autor de Lucas, de Atos, é o autor do evangelho que leva esse mesmo nome. Então, ele faz referência aqui àquele primeiro volume. Então, fiz o primeiro tratado, né, o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, ele está fazendo um resumo do Evangelho de Lucas. Então, ali no Evangelho de Lucas, o Lucas está dizendo que é um relato que ele fez dirigido a Teófilo, aí você pode ver lá os primeiros versos, né, os primeiros 4 versos do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Ele fez o primeiro relato dirigido ao Teófilo, e o propósito dele era relatar de forma ordenada tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu. Então, esse é o conteúdo do Evangelho de Lucas. Ali, no final de Lucas, nós terminamos com a ascensão. Aqui nessa retomada, o Lucas ele vai falar da mesma coisa que ele disse lá na conclusão do Evangelho de Lucas, só que ele vai expandir um pouco mais isso, né?
ele vai expandir aí o relato acerca da ascensão de Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui para nós, né, até o dia que foi elevado ao céu, ele está falando da ascensão. Após ter dado orientações, ele vai repetir algumas dessas orientações agora, de um modo um pouco mais extenso, né? Quando ele fala que o primeiro tratado tratou disso, ou seja, do que ele começou a fazer e a ensinar, nós devemos entender que ele está querendo dizer para nós que o que ele pretende tratar aqui nesse segundo relato, que é o livro de Atos, é a continuidade daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, nós conhecemos o livro de Atos dos Apóstolos, não é? Mas o nome desse livro deve ser mais, assim, para fazer justiça, deve ser mais Atos, né, de Jesus por meio do Espírito Santo. Porque ele está dizendo para nós aqui, né, que o primeiro relato tratou disso, do quê? Do que ele começou a fazer, a fazer e ensinar. Então, isso pressupõe que a continuidade desta obra, nesse segundo relato, é o que ele continuou a fazer e a ensinar, agora, através do Espírito Santo, né, na vida dos seus apóstolos, dos seus enviados. Então, esse é o conteúdo do segundo relato que ele está fazendo, e é o tema, né, do livro de Atos. O livro de Atos ele vai tratar, né, principalmente daquilo que Jesus vai fazer na e através da nova igreja. A igreja, então, vai ser inaugurada aí no capítulo 2, e através da igreja e na igreja, Jesus vai continuar ensinando e fazendo coisas, né? Fazendo obras, fazendo sinais. E, por vezes, esses sinais estarão mais diretamente ligados aos apóstolos, né? Mas nós devemos entender isso como sinais que Jesus está fazendo na igreja e através da igreja. Dos apóstolos, o Lucas ele vai selecionar 2, né, principais. Então, na primeira metade do livro de Atos, né, que vai até o capítulo 12, ele vai concentrar a sua narrativa nos atos de Pedro, tá? Principalmente em Pedro. É feito uma indicação de que são os apóstolos, mas como acontecia também nos evangelhos, o Pedro é esse expoente, é esse líder aí do colégio apostólico, é ele cuja fala representa, né, a fala dos demais apóstolos, ou a fala de todo o colégio apostólico. Isso é interessante, né, porque além de dar uma continuidade naquilo que a gente já vinha vendo nos evangelhos, né, essa liderança de Pedro, ele vai fazer uma ponte para o segundo apóstolo, que é o Paulo, que vai ficar conhecido na história como apóstolo dos gentios, ou apóstolo aos gentios. Embora o Paulo também vá falar a judeus e vai ser perseguido, né, principalmente pelos judeus, o Pedro ele vai fazer essa ponte, porque não é o Paulo primeiro que leva o evangelho aos gentios, é o próprio Pedro. A princípio, né, aquela comunidade que foi expulsa de Jerusalém, ali no capítulo 8, é quem sai por toda parte pregando, e não tem a cautela de pregar só aos judeus. Eles saem pregando também a gregos, né? Eles saem pregando também a gentios. Conforme o evangelho avança e se percebe que aquilo que aconteceu no Pentecostes também está acontecendo em outros lugares e sobre gentios, então o colégio apostólico envia suas comitivas
normalmente o Pedro é quem vai a esses lugares, né, como Samaria, aí confirma a obra do Espírito que está ocorrendo por lá. O Pedro é o primeiro também a pregar o evangelho como apóstolo, pregar o evangelho a gentios, porque ele vai lá para a casa de Cornélio. Isso não pega muito bem nem para ele, nem para os demais, mas principalmente para ele como apóstolo, não pega muito bem, tanto que ele tem que se explicar numa reunião que acontece em Jerusalém, ali no capítulo 11, ele tem que se explicar o que ele foi fazer na casa de um gentio e ali comunicou o evangelho ao gentio. Ele explica o que aconteceu, ele descreve o que aconteceu ali na casa de Cornélio, e a conclusão é que Deus concedeu também aos gentios o arrependimento e o Espírito Santo também, conforme foi manifestado a nós no princípio. Então, começa o entendimento de que a comunidade de Jerusalém, né, que é a mãe da igreja primitiva, ela não é um braço do judaísmo, ela não é uma continuidade do judaísmo, ou seja, há um rompimento com o judaísmo, porque está nascendo algo novo, não é algo continuado, mas está nascendo algo novo, e o algo novo que está acontecendo por criação ou recriação do Espírito Santo é o povo de Deus, que agora não é mais nacional, nem está contido em limites geográficos. Agora o povo de Deus é um povo formado por judeus e gentios, ou qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, de qualquer gênero, de qualquer grau, de qualquer poder econômico, que crer em Jesus Cristo, esses são batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo e fazem parte da igreja de Jesus Cristo, que é o povo de Deus, o novo povo de Deus, né? No Novo Testamento. Então, a partir do capítulo 13, nós vamos ter isso um pouco mais amplo, ou seja, o Pedro, então, faz essa transição, o colégio apostólico entende já que o evangelho não está restrito aos judeus, muito menos está restrito aos limites de Jerusalém, e aí isso prepara o campo para o apóstolo Paulo, que tem a sua conversão narrada ali no capítulo 9, já começa de imediato a pregar, mas sofre rejeição por parte do próprio colégio apostólico, tem que ser removido para a Arábia, onde ele fica em isolamento, e mais tarde, quando o evangelho chega a Antioquia, surge a primeira igreja gentílica, judeu-gentílica, ali na Antioquia, o próprio Barnabé que vai lembrar do Paulo e vai trazer o Paulo para trabalhar com ele ali na edificação daquela igreja. Feito isso, quando já tem uma estrutura, já tem uma liderança forte ali na igreja de Antioquia, então, tanto ele como Barnabé é separado pelo Espírito Santo através da igreja e enviado para a obra, para a expansão missionária. Todos os lugares por onde o Paulo passa, inicialmente, a preferência da pregação é aos judeus. Mas uma vez que os judeus rejeitam, a mesma coisa que aconteceu com Jesus, à medida que os judeus rejeitam a pregação paulina, então ele mesmo anuncia que ele está se voltando para os gentios, não é? E no trabalho do Paulo, nós vamos ter ali algumas conversões, né, de judeus, mas boa parte dos convertidos paulinos são de origem gentílica, né? E dessa forma o livro de Atos chega ao seu final com um fim abrupto, né? um fim meio que sem finalização. A gente não entende por que o Lucas optou por terminar o seu livro dessa forma, talvez pensando num terceiro volume, talvez ele tenha morrido, né, antes de concluir o livro, mas o fato é que a obra missionária do Paulo continua, mas o livro de Atos para. Né? Termina com a primeira prisão do Paulo ali em Roma, ali entre os anos 60 e 61 depois de Cristo.
Nós sabemos, né, que o Paulo foi libertado dessa prisão, ele não foi condenado à morte, ele foi libertado. Sabemos que ele deu prosseguimento à obra missionária, conforme ele tinha estabelecido na sua carta aos Romanos, né? Lá no capítulo 15, quando ele diz que pretende ir até Roma, mas ser pelos romanos enviado à Espanha. Não sabemos se ele chegou até a Espanha, mas o Paulo deu sequência à sua missão entre os gentios. Posteriormente, foi preso outra vez, e desta vez ele não foi libertado, ele foi julgado pelo tribunal de César, e teve a sua sentença decretada, a sua sentença de morte, que deve ter ocorrido por volta de 65, 66 depois de Cristo. Então, o livro de Atos não narra, né, a vida do apóstolo Paulo, assim como não narra a vida do apóstolo Pedro, mas os atos do Espírito Santo através dos apóstolos e principalmente através do Pedro, que vai até o capítulo 12, e o Paulo, que vai do capítulo 13 até o capítulo número 28. Uma vez que Atos 1:8 estabelece para nós aquilo que parece ser um esboço do livro de Atos, ou seja, que o evangelho vai ser pregado em Jerusalém, na Judéia e Samaria até os confins da terra, entendendo que àquela altura Roma é uma representação dos confins da terra, porque está além mar, né, além Mediterrâneo. Então, nós podemos dizer que o Lucas, ele finda o seu livro porque ele alcançou o seu propósito, ou seja, ele mostrou como o evangelho prosperou, como a igreja nasceu, como através da igreja o evangelho tomou conta de Jerusalém, chegou à Judéia, foi para Samaria e também chegou até os confins da terra, o mundo conhecido de então. Ok? Dadas essas palavras iniciais, introdutórias aí ao livro de Atos, vamos adentrá-lo agora, então, observando, né, aquela ampliação que o Lucas faz do seu relato que finalizou o evangelho, o seu evangelho, né? Ele diz, então, no verso 3, que depois de ter sofrido, então ele está fazendo repetição do conteúdo do livro do evangelho. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo. Ele faz menção aqui que Jesus apareceu depois de ressurreto por um espaço de 40 dias. Dentro desses 40 dias, nós temos menção, né? Nós temos menção nas Escrituras de pelo menos 11 aparições de Jesus, né, nesse período. E qual é o propósito aí, segundo Lucas, né? Qual é o propósito dos 40 dias que antecederam o Pentecostes, ou que antecederam a Ascensão? Qual é o propósito, né, de Jesus ter passado esse tempo todo na Terra? Ele diz que ele apareceu dando provas incontestáveis da sua ressurreição. Então, era necessário que se ficasse bem alicerçado esta verdade do Evangelho, ou seja, que Jesus Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos e que ele tinha ressuscitado de forma literal e corpórea. Isso é muito importante para a essência do Evangelho. Tá? Não houvesse a ressurreição, nós ficaríamos até hoje sem saber se nós estamos salvos ou não. Paulo diz isso aos Coríntios, porque no capítulo 15 de 1 Coríntios, tem um grupo de crentes em Corinto que não acredita em ressurreição de mortos. E o Paulo escreve para eles dizendo, olha, se mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, então nós somos mentirosos, porque nós estamos dizendo que Deus ressuscitou Jesus, e se os mortos não ressuscitam, então ele não ressuscitou Jesus. Então nós somos mentirosos. Segundo, se os mortos não ressuscitam e Jesus não ressuscitou, então vocês ainda estão mortos dos seus pecados. E aqueles que morreram antes, que já morreram, nós não temos nenhuma esperança quanto ao destino deles,
eles permanecem perdidos também. Então, é fundamental que se creia na ressurreição corpórea e literal de Cristo. Porque sem a ressurreição, nós ficamos sem o testemunho da parte de Deus de ter aceito o sacrifício de Jesus como suficiente para o perdão dos nossos pecados. Então, se Jesus morreu condenado pelo Sinédrio judaico e condenado pelo Império Romano, e se Deus não o ressuscita, então Deus também o considera culpado. E se ele é culpado, então ele é tão pecador quanto nós. E ele não pode ser nosso Salvador. Então, a ressurreição é o testemunho de Deus de que o seu unigênito filho morreu inocente. Deus está dizendo isso através da ressurreição. Ao mesmo tempo que Deus está dizendo que o sacrifício de Jesus foi substitutivo, foi vicário e foi suficiente para que ele pudesse estender a sua misericórdia a pecadores confessos, a réus confessos. Então, nós éramos, segundo Paulo, lá em Romanos 5, nós éramos fracos, nós éramos pecadores, nós éramos ímpios, e apesar disso, de nossa condição, Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Então, quando Deus ressuscita Jesus, ele está declarando que a morte de Jesus alcançou o seu propósito. E esta é a razão por que ele pode estender as suas misericórdias para conosco. Como Paulo disse lá em Romanos 3:26, né? Ele pode ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, consequentemente, Deus não aceitou o sacrifício dele por nós e em nosso lugar, então, se Deus mesmo assim justifica pecadores, ele é injusto. Mas Deus é justo. Ele cumpriu a justiça da sua lei na pessoa do seu próprio filho. E Jesus, tendo cumprido totalmente as justas exigências da lei de Deus, Deus o ressuscitou dentre os mortos, aceita isso. E então Deus pode declarar pecadores justificados. Por isso, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem temos acesso a esta graça na qual estamos firmes, diz o Paulo em Romanos capítulo 5, verso 1 e verso 2. É importante também que a ressurreição de Jesus não apenas tenha acontecido literalmente, mas que a ressurreição de Jesus tenha sido corpórea. É necessário isso, é a razão porque lá em João 20, Jesus, num dos seus primeiros aparecimentos ali aos apóstolos, o Tomé, não é, diz que não vai crer a menos que toque, e a gente costuma condenar o Tomé, né? Mas o Tomé é essencial para nós, aquela narrativa, ela é essencial para a questão do evangelho. Por quê? Porque ali, quando Jesus se permite tocar, quando Jesus deixa os apóstolos verem que ele ressuscitou corporeamente, isso está trabalhando a favor do evangelho. Por quê? Porque surgiu no decorrer da história da igreja, já no período apostólico, no primeiro século, mas principalmente lá por volta do segundo, terceiro século, aquilo que nós conhecemos, né? A principal heresia que ameaçou a vida da igreja, que foi a heresia dos gnósticos. E os gnósticos criam que a matéria era inerentemente má. Se a matéria era inerentemente má, então Deus não podia ter tomado sobre si a matéria. Então o corpo de Jesus não era literal, era apenas uma aparência. Tá? E que Deus veio sobre Jesus apenas no seu batismo para, então, capacitá-lo a morrer pelos pecadores e o deixou na sua morte.
e que tudo aquilo que foi visto de Jesus era apenas um corpo aparente, não era um corpo literal, porque, segundo os gnósticos, Deus não pode ter contato com a matéria. Alguns gnósticos, inclusive, rejeitavam o Antigo Testamento, dizendo que Deus, sendo bom, ele não podia ter criado a matéria. Então, a divindade criadora do Antigo Testamento era, na verdade, um demiurgo, era um Deus de qualidade inferior, que ele criou a matéria, deu origem à matéria, mas que ele não é Deus. E aí, então, por ocasião da vinda de Jesus, então, é quem vem revelar o verdadeiro Deus. Então, o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Deus do Antigo Testamento. É apenas o Deus que Jesus revelou, e o corpo de Jesus, por essa razão, era apenas aparente, não literal. Jesus ressuscitou literalmente e ressuscitou corporeamente, e essas aparições de Jesus têm o propósito de afirmar a sua ressurreição, afirmar que ela foi literal e afirmar que ela foi corpórea, né? Então, a importância disso para o nosso evangelho. Por isso que quando Paulo, lá em 1 Coríntios 15, diz para os coríntios, eu quero lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, ele fala que o evangelho é a morte de Jesus por nós, segundo as Escrituras, o sepultamento de Jesus e a ressurreição, também segundo as Escrituras. Bom, o Lucas segue, então, dizendo para nós, falando para nós, que enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, está se referindo ao capítulo 24 do Evangelho, não se ausentasse de Jerusalém, verso 49, né, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, o que vai ser, a mesma linguagem vai ser ampliada no verso 8 desse capítulo aqui, né? Então, ele está ali participando de uma refeição, ordena que eles não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. A promessa que de mim ouviste está registrado, pelo menos ali, no capítulo 14 e 16 do Evangelho de João, quando Jesus faz a promessa da vinda do Consolador, que ele enviaria em nome do Pai, ou o Pai enviaria em nome dele, ou os dois, né, enviariam o Espírito Santo. Isso porque o Filho é eternamente gerado pelo Pai, e o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho, razão porque ele é chamado de Espírito Santo, uma vez que o Pai é santo e o Filho também o é. Porque, na verdade, disse Jesus a eles, lembrou-lhes, né, Jesus, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Aqui, Jesus corrigindo aí uma tendência, né, dos apóstolos ainda presente, né, esteve presente o tempo todo na sua experiência presente ali fisicamente com eles, e continua presente agora, né, quase que num ato de curiosidade, de expectativa, e aí, o que vai acontecer a partir daqui? E Jesus diz para eles que o conceito de reino que eles têm em mente, né, não foi o conceito de reino que Jesus ensinou para eles, né? Jesus sempre disse, o meu reino não é desta terra, não é terreno, é muito maior, né? O meu reino vem de cima, ou seja, é muito maior do que os reinos terrenos. Então, o reino de Jesus vem do alto, e ele está ensinando os discípulos aqui que a expressão do povo de Deus, né, agora, como uma expressão visível do reino de Deus se expandindo até os confins da terra, não será territorial, não será geográfico, não será material, mas espiritual. Este reino de Deus se evidencia agora no modo de viver da nova comunidade, do novo povo de Deus.
Como é que o reino de Deus se evidencia na comunidade? Ele se evidencia do mesmo modo que Deus sempre quis que fosse evidenciado lá no Antigo Testamento, lá no reino no reino de Israel. Ou seja, nós vemos um pouco disso relatado pelo Lucas no capítulo 2, verso 42 em diante, ou seja, como é que o reino de Deus, né, inaugurado, trazido por Jesus, e que agora vai expandir e vai cobrir toda a terra, assim como as águas cobrem o mar, como é que ele se expressa? Ele não se expressa em forma de poder, de domínio, de opressão, como são caracterizados os reinos terrenos, mas eles se expressam assim. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Complementado essa narrativa pelo capítulo 4, a partir do verso 32, quando nos diz: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito, ninguém afirmava ser alguma coisa que possuía, ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Ou seja, como é que vai ser o reino de Deus? Né? O reino de Deus vai se expressar em forma de vida, de comunhão com Deus, vida sujeita a Deus, que tem por resultado a solidariedade, a igualdade e a partilha. Então, é assim que o reino de Deus será. Né? Então, por isso que Jesus diz para os discípulos que essa ideia que eles ainda têm de reino de Deus, que foi tão confrontada lá no período dos evangelhos, agora também precisa ser confrontada, porque eles estão diante de uma outra realidade, uma realidade de reino de Deus muito diferente daquelas que eles têm em mente, ou seja, de alguém oprimindo alguém, alguém dominando sobre alguém. A ideia do reino de Deus será de igualdade e de partilha entre as pessoas. Para que isso aconteça, né, para que esse reino seja evidente, para que esse reino surja como uma realidade visível, aí há a necessidade de um poder maior. Assim como nós não pudemos salvar a nós mesmos e Deus enviou Jesus para nos salvar, assim também nós não podemos evidenciar a realidade do reino de Deus presente conosco. Por esta razão, nós também dependemos de uma intervenção divina, o que acontecerá agora por meio do Espírito Santo, que virá sobre nós e estará em nós com poder, dando poder para que a gente possa evidenciar esse reino de acordo com essa nova realidade presente entre nós. Por esta razão, Jesus já tinha dito lá em Lucas 24, 49, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui, aquele verso é ampliado, dizendo, porque vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui já uma antecipação daquilo que o Pedro vai tratar no seu sermão no capítulo 2, uma antecipação de que aquela profecia do Joel, no capítulo 2, de Joel 28 a 32, de que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, ou seja,
independente, né, de gênero, independente de idade, independente de cultura, independente de geografia, quer dizer, todos aqueles limites que eram evidentes até então na narrativa do Antigo Testamento, agora esses limites são rompidos, porque o reino de Deus vai, conforme profetizado pelos profetas, vai se estender sobre toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Na sequência aí, depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o escondeu dos seus olhos. Então, depois de 40 dias, né, da ressurreição de Jesus, em que ele apareceu dando provas irrefutáveis da sua ressurreição, agora acontece a ascensão. O Jesus volta para o Pai, de onde ele havia vindo, e ele volta do mesmo jeito, ou seja, os discípulos estão vendo Jesus, então ele sobe com o corpo que ele tinha, né? O corpo ressurreto, semelhante ao corpo carnal, mas agora glorificado. Esse corpo ressurreto é o que sobe, né, à vista de todos os apóstolos. Isso é importante porque a palavra de Deus diz que na ascensão Jesus foi exaltado, né? Foi exaltado como Senhor e sentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Então, isso significa que Jesus Cristo permanece corpóreo lá do lado de Deus, não é? Até a sua segunda vinda, quando ele virá, como disse aqui os anjos para os apóstolos, de onde ele virá da mesma forma que o vistes ir. Então, a volta de Jesus será tão visível quanto a sua ida. Se foi visível a sua ida, é porque ele tinha um corpo. E será visível a sua vinda, porque ele voltará a nós com este mesmo corpo. Nesse intervalo, Jesus está com esse corpo, né? Jesus ainda é Deus homem, assentado à direita do trono de Deus. Os anjos dizem aí, né? Homens galileus, porque estáis olhando para o céu, este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. A caminhada de um sábado é a caminhada de um dia, né? A caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pastor. Aqui, então, eles retornam para Jerusalém e vão ali aguardar a promessa de meu Pai, né? Aquilo que Jesus disse, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sim, quem falou? Eu, Marta, pastor. Marta. O pastor disse que Jesus está com esse mesmo corpo, esse corpo material ao lado de Deus, é isso? Uhum. O mesmo corpo? Sim. Carnal? Não. Glorificado. Não corpo material, corpo glorificado. Veja que interessante, né? O Jesus veio ao mundo e tomou a forma material, tomou a nossa carne sobre si, né? Aí ele morre e ressuscita. Esse mesmo corpo que morreu é o mesmo que ressuscita. Só que, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, ressuscita com uma nova natureza, né? Você semeia lá o grão morre e nasce, né? Uma outra natureza. Então, Jesus, ele foi semeado ali na morte e ele ressuscitou, ele germinou, mas ele vem com um corpo com uma nova natureza, que é uma natureza espiritual, o corpo glorificado. O corpo glorificado, ele tem ligeiras diferenças, ele é o mesmo corpo com ligeiras diferenças, razão porque os discípulos, a princípio, tiveram dificuldade de reconhecer Jesus nas primeiras aparições.
Então, ele é levemente diferente. Mas quando os discípulos olharam um pouquinho mais atentamente, eles perceberam que era o mesmo Jesus que tinha andado e comido com eles durante esses últimos 3 anos. Então, esse corpo, ele não é material, ele é glorificado, mas ele é visível e semelhante ao corpo material. Aquela passagem que eles estão a caminho de Emaús, ele anda com os dois e eles não reconhecem, né? Não. Assim, então, mas ali me dá a impressão que seria um corpo glorificado. Normal, né? Vamos falar assim, não glorificado. Senão eles iriam achar diferença nisso, sim. Não? Veja, é um e aí, corpo... Só quando ele parte o pão, né? Isso que eles falam, nossa, Sim. E aí eles... é um corpo normal, né? Mas os discípulos tiveram de dificuldade de reconhecer que era Jesus. O mesmo aconteceu com a Maria Madalena. Ela pensou que era o jardineiro, né? Então, é um corpo assim, visível, é um corpo normal, só que um corpo glorificado. O corpo glorificado é levemente diferente do corpo material, razão porque eles tiveram dificuldades de reconhecer Jesus. Aí, para nós, não é? Funciona da mesma forma, né? Porque nós fomos criados, eu acho que boa parte de nós fomos criados, né, numa religião que mostrava para nós o corpo de Jesus, né? Seja um crucifixo, né? Ou seja, na igreja que meu pai frequentava, tinha uma estátua de Jesus, né? Deitado numa maca, né? E com sinais de sangue, que a gente passava por lá, passava a mão assim, fazia o nome do pai. Então, assim, nós tínhamos uma religião que mostrava uma forma de Deus para nós, ou uma forma de Cristo para nós. Só que aquilo lá nunca nos converteu. É a mesma experiência dos apóstolos com o corpo ressurreto. Eles viram, mas eles não reconheceram. Eles precisaram, né, de uma revelação divina, né, para que eles pudessem reconhecer. Então, Jesus revelou-se para Maria Madalena, aí então ela reconheceu, e Jesus revelou-se para os discípulos a caminho de Emaús, no partir do pão, então eles reconheceram, e depois a mesma coisa nas outras aparições, todas elas, Jesus se revelando, né, e mostrando para eles que era realmente ele. Isso para nós, para nossa conversão, é descrito por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4. Porque depois de ter dito, no capítulo 3 daquela carta, que os judeus leem as escrituras nas suas sinagogas, mas eles não percebem o Cristo na narrativa do Moisés, porque há um véu, né, sobre os seus olhos, e esse véu não lhes é removido, porque só pode ser removido por Cristo. Mas quando o véu é removido, então esses judeus aí se convertem. Aí o Paulo entra no capítulo 4, dizendo o seguinte: se o nosso evangelho está encoberto, ele permanece encoberto. A gente depende de uma revelação de Deus para a nossa conversão. Se o nosso evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto. Porquanto o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Aí no verso 6 daquele capítulo 4, Paulo descreve como é que isso ocorre. Diz que o Deus que disse, fazendo uma referência a Gênesis capítulo 1, verso 3, o Deus que disse, das trevas brilhará a luz, ele mesmo foi quem brilhou em nosso coração para a iluminação do nosso entendimento, para que a gente veja a glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, a conversão, ela ocorre por uma visão de Deus, né? Uma visão do Cristo, que enquanto nós estamos, como os judeus, lendo as Escrituras sem essa revelação, nós não entendemos nada. Da mesma forma que nosso crescimento naquela antiga religião, nós vimos imagens de Jesus, nós vimos crucifixos de Jesus, nós vimos filmes de Jesus, mas aquilo nunca abriu o nosso coração.
para abrir o nosso coração, assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, com a Maria Madalena e com os demais apóstolos, com o Cristo ressurreto, para que abrisse os nossos olhos, o próprio Deus teve que agir em nós. Ele mesmo teve que brilhar, acender a sua luz em nosso entendimento, para que finalmente nós olhássemos para o mesmo Cristo e então nós pudéssemos dizer que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Jesus Cristo é o Cristo ressurreto, é o Cristo glorificado. Pastor, vamos Sim. explorar só mais um pouquinho essa história do corpo glorificado? Em uma das aparições, Jesus atravessou a parede sem entrar pela porta. Uhum. Veja, é o mesmo corpo, e isso faz parte do glorificado. Sim. Tem corpo como o nosso, mas atravessou uma parede. Sim. Não atravessou, é um corpo, né? Espírito. Ele não atravessou, ele simplesmente apareceu, né? Eu tinha a impressão que ele entrou na sala. Não, ele simplesmente aparece, do mesmo modo como Emaús, né? Os discípulos estão caminhando em campo aberto, né? E de repente Jesus aparece ali com eles, né? Eles não se deram conta, mas ali foi uma aparição. Jesus não era alguém que estava caminhando e de repente se juntou a eles. Jesus aparece e se junta a eles, não é? E as demais aparições também são aparições, são manifestações do Cristo ressurreto. O fato, né, de ele aparecer assim revela uma das qualidades do corpo ressurreto, que é o fato de que o corpo ressurreto, o corpo glorificado, não está mais sujeito às leis naturais. Esse corpo aqui que nós temos, ele está sujeito às leis naturais. Você não pode aparecer em mais de um lugar ao mesmo tempo. Você não pode aparecer sem que alguém lhe abra portas. Você depende, né, de respeitar as leis naturais. Se você quebra as leis naturais, você é castigado por ela. Você paga um preço caro por quebrar as leis naturais. Mas uma vez que esse corpo é glorificado, então ele não está mais sujeito às leis naturais. Por esta razão, Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15, que quando Cristo vier, os mortos ressuscitarão e voltarão com ele. E nós que aqui estivermos, né, os que estiverem vivos, né, por ocasião da segunda vinda, nós seremos transformados. Transformar aí é a mesma coisa que glorificar, com a diferença que esses não passarão pela morte, mas os corpos deles serão glorificados. Razão porque eles subirão para se encontrar com Jesus nas nuvens. Ora, esse corpo, para subir nas nuvens, tem que ter quebrado totalmente o domínio das leis naturais que governam esse universo. Ok? Bom, seguindo, eles voltam então para Jerusalém, permanecem ali, estão aguardando, né, a vinda da promessa, né, o cumprimento da promessa do Pai. E me parece, aqui eu vou dizer me parece, porque é uma opinião minha, eu não estou fazendo uma afirmação. Me parece que o Pedro, ele demonstra, né, resíduo ainda daquele Pedro que é abrupto, né, que decide coisas, né, que atravessa as coisas, que toma a iniciativa de coisas, às vezes quebrando, né, às vezes passando até, como aconteceu muitas vezes, passando até por cima de Jesus, né? Aqui ele entende que a ausência do Judas precisava ser preenchida. E ele, então, promove aqui uma assembleia, e nessa assembleia eles elegem aí alguém para substituir o Judas, né, que, segundo ele, né, participou desse ministério e precisava ser preenchida esse número dos 12 aí, né? E aí eles fazem ali uma assembleia. Ele diz que é necessário que dentre os homens que
conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram 2, José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido para assumir lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo ele se juntou aos 11 apóstolos. Me parece aqui um equívoco do Pedro, porque o 12º apóstolo vai ser preenchido pelo Paulo, né? E que o próprio Jesus vai comissionar, né? O próprio Jesus vai chamar e incluí-lo entre os 12 apóstolos. Então, me parece aqui que o Pedro ainda conserva, né? Depois da ressurreição de Jesus, ele conserva ainda aqui aquele ímpeto, né, de ver coisas, e apressadamente Jesus mandou que eles voltassem para Jerusalém e que eles esperassem, né? E o Pedro resolve preencher o espaço vazio aí da espera, né? E fazer uma assembleia e decidir por eleger aí um substituto para o Judas. Eu penso que seja uma condução aqui do Pedro antinatural, né? Porque o próprio Jesus vai chamar o Paulo com um propósito muito bem definido, né? Com uma missão muito bem definida, vai chamar o Paulo para ser o 12º apóstolo. Ok, feito isso, nós findamos aí o capítulo número 1 desse livro de Atos. Quem falou? Eu. Okay. Seu último comentário de que o senhor acha que foi uma precipitação de Pedro, pode ganhar uma referência com o povo de Israel, quando também quis para si um rei, Saul? Também não era da vontade. Deus tinha para o povo Davi e não Saul. Aí o povo se precipitou. É o mesmo caso de Pedro, então, não é? Que não era para preencher. Semelhante. É semelhante. E Deus agiu nos 2 momentos da mesma maneira. Ele permitiu o Saul e ele permitiu o outro que substituiu Judas, o Matias. Sim, Matias. Sim, eu penso que seja assim também. Ok, podemos prosseguir com o capítulo 2? Então se preparem aí, porque agora é hora do Espírito Santo descer. Ou melhor, né, uma linguagem melhor do que descer é ser derramado, né? Então, aí nós entramos no capítulo 2, que é aquilo que dá origem à igreja. Veja que até então nós temos os discípulos, até então aqui nós temos 120 pessoas, né, que estão reunidas ali no cenáculo, provavelmente na casa da mãe do João Marcos. Eles estão reunidos, eles estão esperando, tirando aí essa precipitação do Pedro, eles estão esperando a promessa do alto, a promessa do Pai, eles estão unidos, né, todos se dedicando à oração, né, e agora, então, vai se cumprir a promessa do Pai do envio do Espírito Santo. O Espírito Santo, né, foi prometido, veio em forma de promessa da parte de Jesus, lá no capítulo 14, no capítulo 16 de João. E agora ele faz referência aqui, né, como sendo a promessa do Pai, né, a promessa do Pai aí no verso número 4 do capítulo 1. E esta promessa agora vai se cumprir, né? O Pedro vai explicar a descida ou derramar do Espírito Santo como um cumprimento da profecia do Joel. Eu pergunto para vocês, se Jesus prometeu enviar o Espírito Santo,
Se lá em João, capítulo 16, verso 7, o próprio Jesus disse que se eu não for, o Espírito não virá a vocês. Ou seja, a vinda do Espírito estava condicionada à ascensão de Jesus. Agora, cumprida a ascensão, 10 dias depois daquele período de 40 dias, então o Espírito Santo vem. Como nós podemos explicar a presença do Espírito Santo desde Gênesis capítulo 1? Se ele só pode vir porque Jesus e o Pai vão enviá-lo. Se ele não pode ser enviado enquanto Jesus não for ascendido aos céus. Como é que a gente explica a presença do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está atuando no Antigo Testamento. Mas só quem tinha eram profetas, sacerdotes e reis. Eu estou aberta. Então, o Espírito Santo estava com o Pai desde a criação, mas ele só atuava por meio dos profetas, sacerdotes e reis. O povo não tinha acesso a ele. Estou certo ou estou errado? Então, nós temos, além, né, dos sacerdotes, do rei e dos profetas, nós temos pessoas comuns também, né, sendo enchidas, ou o Espírito Santo descendo sobre elas, né? Nós temos o caso... Excepcionalmente, né? Não era via de regra. Então, mas mesmo que excepcionalmente, se a vinda do Espírito Santo depende do envio do Pai e do Filho, e esse envio depende de Jesus voltar, Jesus mesmo disse, se eu não for, ele não virá a vocês. Como é que a gente explica a presença do Espírito Santo? Que, mesmo que tenha sido circunstancial, ele estava presente, e o tempo todo, né, embora os judeus tiveram muita dificuldade de perceber a presença, né, da terceira pessoa da Trindade, nós sabemos que ele sempre esteve presente. Que toda a criação, por exemplo, estava cheia do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E outros acontecimentos no Antigo Testamento que claramente são acontecimentos provocados, né, realizados pelo Espírito Santo. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. O Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, diz que os israelitas foram batizados, né, nas águas. Aquilo ali foi um batismo. Um batismo realizado pelo Espírito Santo. Como é que a gente explica a presença do Espírito Santo no mundo antes desse envio? Bom, a gente pode explicar, né, o seguinte, que o Espírito Santo ele sempre esteve presente no mundo. Porque a gente não separa a Trindade, né? A Trindade, quando a gente fala do Pai, a Trindade está junta. Quando a gente fala do Filho, a Trindade está junta. Quando a gente fala do Espírito, a Trindade também está junta. Não tem essa divisão. Nós separamos, né? E a própria Bíblia faz algumas distinção entre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por uma razão de nos instruir que cada uma das três pessoas são de mesma essência, de mesma substância, ou seja, cada uma das três pessoas é Deus, não sendo, contudo, três deuses, mas um único Deus. E também faz essa apresentação para nós para mostrar as ações, né, que cada pessoa da Trindade, dentro da economia divina, ela tem uma função, embora todas atuem juntas, cada uma delas tem uma função mais assim definida, mais específica. Então,
desde a criação e em todo o tempo, o Espírito Santo está presente. Mas o que Jesus quer dizer, né, quando ele fala que o Espírito Santo só virá se ele voltar, só virá se o Pai e o Filho enviar, e vai enviar como promessa do meu Pai? Aí nós precisamos pensar nesse envio do Espírito Santo em termos da sua função, né? A sua função. E qual é a função do Espírito Santo? É cumprir aquilo que o profeta Joel havia anunciado, ser derramado sobre toda a carne, ou seja, vai aplicar, em primeiro lugar, vai aplicar a obra de Cristo na cruz na vida das pessoas, derrubando barreiras. Então, a missão do Espírito, que ele não tinha feito isso antes. A missão do Espírito é quebrar as barreiras que separavam as pessoas. E ele vai fazer isso aplicando a obra de Cristo na vida delas. O Paulo, quando escreveu lá aos Efésios, no capítulo 2, diz que antes de Cristo, e antes, obviamente, dessa obra de Cristo ser aplicada na nossa vida, ele diz que nós estávamos sem Deus, sem Cristo, sem Deus e sem esperança. Nós éramos alheios a todas essas coisas. Mas que aí a vinda de Jesus promoveu a paz. E aí paz não é um sentimento, mas paz é ausência de divisão, ausência de inimizade. Então, no capítulo 2, ele diz assim: mas agora, em Cristo vós, e ele está falando para os crentes gentílicos, em Cristo vós que antes estáveis longe, os gentios estavam longe de Deus, porque Deus era só dos judeus. Vós que estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz. Aqui, o que é a paz? A remoção da parede que separava judeus e gentios, que separava pessoas. Ele é a nossa paz. De ambos os povos, judeus e gentios, que estavam separados, de ambos os povos fez um só, porque a parede foi removida, foi feita a paz, a união dos dois povos. Fez um só, derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade, ou seja, removeu aquilo que fazia do povo de Deus os judeus e dos gentios o não povo de Deus. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para si mesmo criar dos dois aí, dos dois povos, judeus e gentios, um novo homem. A igreja, então, é esse novo homem. O novo homem agora é formado por judeus e gentios. O novo homem fazendo assim a paz e pela cruz aí juntar. Veja, primeira obra é quebrar a parede que separava pessoas. E agora, o que ele vai fazer? Vai aplicar a obra de Cristo na cruz para remover uma outra separação. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela desfeito a inimizade. Então, existia inimizade entre nós. Então, nós estávamos separados entre judeus e gentios. O Espírito Santo, então, aplica a obra da cruz em nós, removendo a parede de separação e nos unificando, nos fazendo de nós um só homem. Agora ele aplica a obra de Cristo na cruz a esse novo homem e faz o quê? Quebra a parede que separava esse homem de Deus. Então ele remove a parede de inimizade entre o homem e Deus e
o junta, une este homem, reconcilia este homem com Deus, né? E vindo ele proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para nós que estávamos, também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Essa é a obra do Espírito Santo. Ela não podia ser feita antes, porque não tinha cruz. Quando Jesus disse, se eu não for, ele não vem. Ele não vem por quê? Porque a missão, ele viria com uma missão específica. E a missão específica do Espírito Santo é fazer aquilo que, em outra linguagem, o Paulo disse aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, verso 13. Paulo disse lá, né, no verso 13 do capítulo 12, ele diz assim, pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, por que o Espírito dependia de Jesus voltar para ser enviado? Se ele já estava presente o tempo todo aqui conosco. Ele não seria enviado para cumprir essa missão específica. Qual é a missão específica? Quebrar a parede de inimizade que dividia, separava judeus e gentios, homens e mulheres, classe econômica, geográfica. Então, ele vem para remover essas diferenças, remover essas paredes e promover, então, a integração dessas pessoas, fazendo delas um novo homem. E, ao mesmo tempo, fazer desse novo homem alguém reconciliado com Deus, removendo a parede de inimizade que nos separava de Deus. Essa é a função específica do Espírito Santo. E ele não podia fazer isso antes de Cristo. Jesus tinha que passar pela cruz, Jesus tinha que dar provas incontestáveis da sua ressurreição, Jesus tinha que voltar para o Pai e ser glorificado, isso significando que o Pai declara que aceitou o sacrifício dele como suficiente para justificar pecadores. E então, agora sim vem o Espírito Santo para aplicar a obra de Jesus Cristo na cruz, na vida de cada pessoa. Feito isso, quebra-se a parede de inimizade, porque o Espírito Santo batiza essas pessoas num único corpo, e uma vez batizando essas pessoas num único corpo, ele reconcilia esse corpo, reconcilia este novo homem com Deus, removendo a parede de inimizade que constava contra nós na forma dos mandamentos que nós quebramos. Basicamente, irmãos, o que está acontecendo aqui no capítulo 2 é isso. O que é o Pentecostes? O que é o derramar do Espírito Santo? O derramar do Espírito Santo é isso. O Espírito Santo vem para aplicar na vida das pessoas a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E é esta obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário que remove a parede de inimizade, acaba com esse negócio de separação de pessoas, de classes de pessoas. Por isso que Joel disse, né? O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, né? Vossos velhos, vossos jovens, vossos filhos, vossas filhas, ninguém vai ficar de fora. Os servos, os senhores, ninguém vai ficar de fora. Porque a obra de Cristo na cruz reúne, agrega, junta, une pessoas.
remove a parede de inimizade que há entre elas. E segundo, a obra de Cristo na cruz nos reconcilia com Deus. E então o Espírito Santo aplica isso no coração e na vida de cada um daqueles que estão crendo em Cristo. É assim que a igreja surge. A igreja não poderia surgir se nós não tivéssemos o envio do Espírito Santo. Da mesma forma que a primeira criação não poderia acontecer se o Espírito Santo não estivesse pairando sobre a face das águas, e pairar ali é um verbo interessante, que se refere, né, à galinha que choca, né, os ovos. Então, o Espírito Santo, ele potencializa, ele é o poder que traz a criação do nada para a existência. Então, da mesma forma que lá na primeira criação, agora nós também temos aqui a segunda criação, que é feita, né, pelo Pai, pelo Filho, né? O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Então, aqui, a obra do Espírito Santo, como lá, é recriar, é aplicar em nós o que Jesus fez na cruz. E assim, então, nos recriar como um novo homem, como uma nova humanidade. E essa nova humanidade recebe diversos nomes no Novo Testamento, sendo o principal deles o corpo de Cristo, ou a igreja. Ok, gente? Ok. Vamos seguir. Então, aí, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. O Lucas está relembrando as manifestações de Deus no Antigo Testamento, né? Então, as manifestações de Deus, né, as teofanias, ou algumas epifanias, ou aquilo que nós podíamos até chamar de cristofanias, são retomadas aqui pelo Lucas. Ele está pegando elementos teofânicos, né? Ele está pegando aí um som, ele está pegando um vento impetuoso, e aí o som e vento impetuoso, você pode relembrar-se da teofania no Sinai, você pode se lembrar de várias outras teofanias, onde elementos como a nuvem, elementos como o vento, elementos como o raio, outros fenômenos naturais estiveram presentes, e eram formas, né, de expressar, de Deus expressar a sua presença nessas aparições, nessas suas manifestações. O Lucas está querendo dizer aqui para nós que o derramar do Espírito Santo é uma manifestação de Deus, uma manifestação da presença de Deus. E aí apareceram sobre eles línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí essa ideia da unificação. Veja, toda a carne lá de Joel, todos ficaram. Todos significa quem? Todo mundo? Não, não é todo mundo. Todos nas Escrituras não significa necessariamente todo mundo, né? Quando a Bíblia fala que Deus quer a salvação de todos os homens, ele não quer dizer que Deus quer salvar todo mundo. Todos os homens significa que Deus quer salvar judeus e gentios. Não é? Se Deus quisesse salvar todo mundo, ele salvaria todo mundo. Se Deus quisesse salvar todos os homens, ele salvaria todos os homens. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é salvar os eleitos, salvar aqueles que ele tem escolhido,
aqueles que ele tem chamado. E então, esses homens, sejam eles judeus, sejam eles gentios, esses homens estão sendo salvos por essa manifestação do poder de Deus. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui o fenômeno das línguas, né, ele se manifesta aqui como um sinal que evidencia que algo sobrenatural está acontecendo. Mas o que há de sobrenatural aqui, que o próprio texto desmistifica para nós e mostra para nós, é que nós não temos aqui línguas estranhas, o que pode se referir a ser encontrado lá em 1 Coríntios 12. Né? Aqui, claramente, o próprio texto faz essa interpretação para nós, a gente não precisa nem forçar o texto, né, para dizer outra coisa. O próprio texto está dizendo, né, que quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos por cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja, aqui é idioma, não é língua glossolálica, né? São idiomas, são nações que estão presentes ali, cada nação, apesar, né, de ter a língua grega ser comum a todas elas, cada uma delas tem a sua língua materna, o seu idioma materno. E cada uma delas ouvia falar na sua própria língua. O diferencial aí que deixou todo mundo confuso foi o seguinte, que todos aqui conhecem a língua grega, além de conhecer a língua grega, conhece o aramaico, que é a língua que os discípulos provavelmente estão utilizando aqui para falar, só que cada nação está ouvindo o que eles estão falando em aramaico. Mas quando chega nos ouvidos de cada uma dessas nações, eles estão ouvindo na sua própria língua materna. Então, nós temos aqui cerca de 16 nações representadas, e o que causou a confusão foi exatamente isso. Não há aqui uma língua estranha. O fenômeno aqui é que os discípulos estão falando na língua deles, ou seja, provavelmente o aramaico. E essas pessoas das suas nações, elas estão, cada uma delas, ouvindo na sua própria língua materna. É isto que deixa eles perplexos e admirados. E eles mesmos diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Ou seja, eles não estão falando ali o hebraico ou o aramaico? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Então, claramente, aqui o texto está falando de idiomas e não de línguas estranhas. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia. A Ásia, que é uma província romana, né, que corresponde à atual Turquia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Então, língua aqui é idioma. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Essa confusão e essa perplexidade, essa admiração que cria a abertura para o discurso evangélico, para o discurso do Pedro agora, que vai apresentar o evangelho a esses ouvintes que estão em Jerusalém por causa do dia de Pentecostes. Né? Então, duas
reações aí, né, disso que estava sendo visto e ouvido. Uma delas, essa perplexidade que levava alguns perguntarem o que isso quer dizer. E essa mesma perplexidade levavam outros a dizer: eles estão embriagados com vinho. É desse ponto que o Pedro, então, agora, né, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Ou seja, eles estavam ali por volta das 9 da manhã. Então, não era possível que aqueles homens, essas pessoas, estivessem com esse comportamento porque estivessem embriagados. Mas é interessante como uma vida cheia do Espírito Santo pode ser confundida com um embriagado, né? O Paulo retoma isso quando ele fala para os Efésios, em 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, há uma semelhança da vida dominada pelo vinho com a vida dominada pelo Espírito Santo. Talvez a ideia, né, seja o fato de que o bêbado não tem domínio, não está no controle das suas próprias ações, tendo ele delegado esse controle ao álcool. E o crente cheio do Espírito, então, seria aquele que abriu mão do controle da própria vida e a entregou ao controle do Espírito Santo. É interessante que as pessoas possam confundir um embriagado com uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Pedro continua aí agora e começa a explicar para eles o que está acontecendo, uma vez que ele já corrigiu, né, a fala dos últimos homens aqui, que disseram eles estão embriagados com vinho. Agora ele vai dar atenção àqueles que perplexos estavam dizendo: o que é isso? O que isso quer dizer? Ele vai, então, para o significado. Ele vai explicar o que está, de fato, acontecendo ali, né? Então, ele começa fazendo citação da profecia do Joel. Mas isso que vocês estão vendo, isso que está acontecendo aqui, é o que havia sido falado pelo profeta Joel, né? Então, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, né? Sobre toda a carne. Então, aí todo tipo de pessoas, todo tipo de idade, todas as divisões possíveis são quebradas aí por esse caminho que foi aberto para todas as pessoas terem acesso a Deus. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos, sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui eu já, quando tratei de Joel com vocês, eu disse qual é a interpretação que eu faço disso, né? E me parece que o Pedro segue essa interpretação, ou seja, que a vinda do Espírito Santo e o início do corpo de Cristo tornado evidente na vida da igreja, ele começou no Pentecostes e ele vai prosseguir. Assim como no início, no dia de Pentecostes, aconteceu em função da descida do Espírito Santo, a conversão de pessoas, e uma pessoa convertida é um idólatra a menos, é um adorador de divindades estranhas a menos, e aí essas divindades estranhas representadas no contexto, né,
do ambiente do Antigo Testamento, representadas pelo sol, pela lua e etc., né? E outros, estrelas e tal. À medida que aconteça as conversões, esses elementos, essas divindades iriam perdendo a sua força, né? Ou perdendo o seu domínio, em especial sobre a vida dos convertidos. Então, ele fala dessas coisas aí e termina dizendo que isso vai acontecer até, né, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui penso que ele está fazendo uma referência já ao fim, à segunda vinda de Cristo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que o Paulo vai repetir lá em Romanos capítulo 10, verso 13, dizendo todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ele volta agora da citação que fez, né, o seu texto base da sua pregação, para explicar, aplicar ou relembrar esses israelitas ou esses homens daquilo que Jesus fez. E aí, então, nós percebemos, né, como o Espírito Santo opera. Aqueles que dão grande ênfase ao Espírito Santo, buscam o Espírito Santo, e Espírito Santo daqui, Espírito Santo dali, estão prestando um desserviço ao Evangelho e estão manifestando um mau entendimento do Evangelho. Porque o próprio Jesus, quando anunciou a vinda do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, disse, dentre outras coisas, que o Espírito Santo não glorificará a si mesmo, antes ele tomará do que é meu e vô-lo dará. Então, qual é a função básica do Espírito Santo? A função básica do Espírito Santo é lançar luz no rosto de Cristo, fazer brilhar o rosto de Cristo, para que a gente olhe para o rosto de Cristo. E como eu mencionei lá de 2 Coríntios capítulo 4, nós vejamos a glória de Deus na face de Cristo. E aí aconteça a nossa conversão. Ou o fim da nossa cegueira, causada pelo Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos. Então, a função do Espírito Santo é projetar a cruz, é projetar Jesus, é lançar luz em Jesus e na obra de Jesus, para que os homens olhem para Cristo e não para ele. Então, assim como uma luz, né, não lança luz sobre si mesma, mas ela projeta a sua luz para que o caminho adiante seja enxergado, assim é a obra do Espírito Santo. Jesus disse que ele vos conduzirá a toda a verdade. Jesus disse que ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, a função do Espírito Santo é tomar tudo aquilo que é de Cristo e que Cristo fez e, então, aplicar na vida das pessoas a fim de que aconteça a conversão delas e que, na vida dos convertidos, aconteça a transformação, como Paulo colocou lá em 2 Coríntios 3:18, né? Que agora nós, com o rosto descoberto, agora não mais cegos, né? Agora convertidos, nós somos agora transformados de glória em glória pela ação do Espírito Santo em nós. Então, o Espírito Santo lançou luz na face de Cristo, iluminou nosso entendimento, a gente viu a glória de Deus na face de Cristo, e desde então, já convertidos, já com o rosto descoberto, nós continuamos, o Espírito Santo continua lançando luz na face de Cristo, lançando luz sobre a cruz de Cristo para nós, o que vai gerando o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual, a nossa transformação dentro desse processo de santificação que se segue à justificação que nos iniciou em nossa vida com Deus. O Pedro diz, homens israelitas,
escutar essas palavras, e aí o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres feitos, extraordinários sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis, ele foi entregue pelo conselho, veja que interessante, pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Veja, não remove a culpa. Vocês mataram, vocês crucificaram pelas mãos de ímpios, mas isso aconteceu porque Deus o entregou por seu próprio conselho, pelo conselho determinado e pela sua presciência. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. E aí ele cita aqui uma profecia aí do Salmo, né, de Davi, e volta de novo. Irmãos, concedei-me dizer com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus, agora, né, ascendido, agora exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel, conclui aí o Pedro, fique absolutamente certo de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ok. Então, fechamos aí nessa pregação de Pedro tudo aquilo que a gente viu no Evangelho do Lucas, né? Acrescido pela ascensão e pela glorificação de Jesus. Prova da sua glorificação, a sua exaltação, é exatamente a descida do Espírito Santo. Então, a ressurreição de Jesus é importante, é imprescindível, porque sem ela nós ficaríamos sem saber se Deus aceitou o sacrifício de Jesus. A descida do Espírito Santo é importante, é imprescindível, porque sem ela nós ficaríamos sem saber se Jesus tinha sido exaltado à destra de Deus. Então, a descida do Espírito Santo é a boa notícia de que, olha, não apenas tudo está consumado, como Jesus declarou do alto da cruz, mas tudo foi aceito por Deus. E agora todas as pessoas, indistintamente, podem ser chamadas por Deus, podem vir a Deus por meio da pregação do Evangelho, como Pedro acabou de fazer aqui. Em resposta à pregação do Evangelho, e aí o Evangelho deve ser pregado de tal maneira que provoque uma reação, né? Que provoque um posicionamento de quem o ouve. As pessoas se aproximam dos apóstolos. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? E aí vem um chamado, né? O chamado de Deus para a resposta. Que tipo de resposta o Evangelho exige? Né? Alguém pode ficar ouvindo o Evangelho a vida inteira e não ser salvo, porque o Evangelho exige uma resposta. Então, o Pedro aí, diante da pergunta desses seus ouvintes, ele responde, ele dá essa resposta. Pedro, então, lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Paulo, lá em Atos 20, verso 21, falando para os presbíteros de Éfeso, como tinha sido, né, a passagem dele entre eles, disse para eles que ele ficou ali de dia e de noite, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé
em nosso Senhor Jesus? Essa é a resposta. A pregação do Evangelho não pode ser apenas ouvida. Ela exige uma resposta. E a resposta exigida por Deus é o arrependimento para com Deus. O que é o arrependimento para com Deus? O arrependimento para com Deus, seguindo o significado do verbo shuv na língua hebraica, é voltar-se. Então, o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus. E o que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? A fé em Jesus é o depósito de toda a nossa confiança de que a obra de Jesus Cristo realizada na cruz foi por nós e foi eficaz e é suficiente para o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com Deus e a nossa adoção na família de Deus como seus filhos. Então, de um lado, o arrependimento para com Deus, ou seja, o voltar-se para Deus. Nós que no pecado demos as costas para Deus, né? O que é estabelecido desde Gênesis capítulo 3. Então, a vida no pecado é uma vida de costas para Deus. Agora, então, pela pregação do Evangelho e o chamado de Deus, nós nos voltamos para Deus. Isso é arrependimento. E nós nos voltamos para Deus, e aí não dá para separar muito, né? O arrependimento de fé. As duas coisas acontecem quase que simultaneamente, para não dizer simultânea, mas quase que simultaneamente. Por isso que em alguns momentos o Novo Testamento vai falar só de arrependimento, em outros vai falar só de fé, mas os dois elementos estão presentes. É o voltar-se para Deus e o voltar-se na confiança de que o sacrifício de Jesus foi por mim e foi suficiente para perdoar os meus pecados, me reconciliar com Deus e me fazer filho adotivo de Deus. Ok? Agora, se o Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, no verso 1 e no verso 5, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então como é que nós podemos ouvir? Como é que nós podemos nos arrepender? E como é que nós podemos crer? Ora, toda a conversão, todo o processo de conversão, que inclui aí ouvir o Evangelho, arrepender-se e crer, todo o processo de conversão é conduzido absolutamente por Deus. No capítulo 11, por exemplo, aqui do livro de Atos, nós vamos ver o Pedro se reportando ao colégio apostólico, explicando o que ele tinha feito lá na casa de Cornélio, e eles concluem que Deus deu arrependimento para os gentios. Ou seja, essa capacidade de voltar-se para Deus, embora seja um convite para que as pessoas façam isso, é um daqueles convites que Deus sabe, elas só podem fazer se Deus der a ela esse voltar, der a elas esse arrependimento. E lá em Efésios 2, 8 e 9, o Paulo diz que a fé também é um dom de Deus. Tá? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto é dom de Deus. Ou seja, tanto o arrependimento, o voltar-se para Deus, quanto o depositar de toda a nossa confiança no sacrifício de Cristo na cruz, em nosso favor para perdão dos nossos pecados, isso tudo é obra de Deus. Então, Deus está aí, do começo ao fim da nossa conversão, atuante, né? Aqueles convites que a gente tem nas Escrituras, de Deus pedindo para nós fazermos certas coisas, deve ser entendido de duas formas. Primeiro,
que, de fato, a resposta tem que ser nossa. Quando Jesus diz assim, vinde a mim todos vós, não, é vocês mesmo que tem que vir. Vocês não são robôs, né? Então, o homem tem que vir. Quando Deus manda que as pessoas respondam ao evangelho, e isso é fato, cada pessoa tem que responder ao evangelho. Mas, por outro lado, nós precisamos nos lembrar que nem tudo aquilo que Deus manda a gente fazer, ele manda por saber que nós podemos fazer. Então, o chamado de Deus para nós fazermos o que Deus quer que façamos, vem com o poder que nos capacita a fazer o que Ele quer que façamos. Né? O Davi, lá em 1 Crônicas 29, quando ele ora, né, jubiloso, porque o povo tinha trazido muitas ofertas, né, para a construção do templo, e ele ora consagrando tudo aquilo e agradecendo a Deus, né, por tudo aquilo que o povo tinha trazido, ele cita uma frase muito interessante, que, se não me engano, não sei se até hoje, mas está gravado na entrada do templo da primeira igreja batista da Penha, desde a época do pastor Ivaldo Pimentel Lopes. O que de ti recebemos, isto mesmo te damos. Isto é um entendimento de que nós não temos para dar a Deus aquilo que Ele nos pede. Mas que quando Ele nos pede, Ele nos dá aquilo que Ele quer receber de nós. Então, se Ele manda nos arrepender, Ele nos dá o arrependimento. Se Ele nos manda crer, Ele nos dá a fé para crer. E isso continua conosco também no nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual é uma ordem. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, Pedro diz assim, olha, vocês têm que se esforçar para acrescentar a piedade, a fé de vocês. E aí tem uma cadeia de outras disciplinas que os crentes devem se esforçar por acrescentar a sua fé. Mas antes de dizer isso, ele diz assim, Deus vos deu tudo o que é necessário para a vossa fé. Então, Os Deus apóstolos deu, por entenderam isso que nós podemos dar a Ele. Os apóstolos, pelo jeito, entenderam isso. Senhor, aumenta a nossa fé, não foi? É isso, exatamente. Também dentro disso, né? Eles entenderam que isso era dom de Deus. Essa citação que você fez aí, Denilton, não revela ainda o entendimento dos discípulos. Porque quando eles disseram a Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé, Jesus fala para eles de uma fé que é dada. Né? Que não é a questão do tamanho da fé que alguém tem, mas o tamanho do objeto dessa fé. Ou seja, o tamanho daquele sobre quem nós depositamos nossa confiança. Então, não tem esse negócio de fé grande ou fé pequena. Quando fala-se de fé pequena, é no sentido de que a sua compreensão de Deus é muito pequena. Porque não é a fé que faz, é o objeto da fé, é aquele em quem nós confiamos que faz. Então, naquele momento, os discípulos ainda estavam pensando numa fé do ponto de vista natural, né? Numa fé que nasce, né, dos recursos naturais, de uma fé que eu posso me esforçar para aumentá-la e assim por diante. E Jesus vai dizer para eles que se vocês tiverem fé, né,
do tamanho de um grão de mostarda. Então, a fé é algo que vocês recebem, não é algo que vocês têm. Ok? Podemos seguir? Temos uns 10 minutinhos ainda. Ou querem fazer um período aí de perguntas, de tirar dúvidas, de acréscimos, contribuições, o que você tiver para dar. Pastor, Sim. eu tive uma funcionária que uma vez, ela me disse assim, Denilde, eu não consigo crer. Eu não consigo crer. Ela reconhecia que não conhecia. Sim. Eu não consigo acreditar em nada disso. Porque na empresa nós tínhamos o culto, né? Momento devocional, uma vez por semana, tá? Antes da pandemia. E ela me disse certa vez, Denilde, eu não consigo crer em nada disso. E reconhecia. Então, ela deveria pedir a Deus, né? Eu acho que até o pedir a Deus aí não depende dela. Não, coitadinha, então ela vai morrer sem crer? O profeta Jeremias, ele disse para o povo de Israel, né? Mesmo ele convidando Israel para se arrepender, para se voltar para Deus. É interessante esse negócio, né? Que o profeta convida o povo a fazer algo para Deus, mas depois ele mesmo diz assim: o leopardo pode mudar suas manchas, o etíope pode mudar a cor da sua pele, assim também vocês não podem mudar o coração de vocês. É por esta razão, irmãos, que o próprio Jeremias e depois dele o Ezequiel vão falar da nova aliança. Porque o que é a nova aliança, né? Mais claramente explicada pelo Ezequiel. A nova aliança é Deus, então, tirando de nós o coração de pedra. O coração de pedra é um coração que não crê, ele não tem capacidade de crer. É o coração que, na linguagem do Paulo, lá aos Coríntios, é o coração que está cego pelo Deus desse século. E o próprio Paulo reconhece, né, que enquanto o Deus desse século puder manter a pessoa cega, a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, não vai se acender, não vai brilhar. É só o poder de Deus que é capaz de brilhar no coração das pessoas. E então, quando isso acontece, elas veem a glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, é quando Deus troca o coração delas e dá a elas um coração de carne, que já vem, né, tanto impresso a lei de Deus, né, quanto vem acompanhado da presença do Espírito Santo, da dádiva do Espírito Santo, como diz lá o Ezequiel. É por essa razão que aqui o Pedro, ao falar da resposta, né, para eles têm que se arrepender e ser batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados, eles recebem o dom do Espírito Santo. O dom aí, né, diferente de dons, o dom aí é a própria presença do Espírito Santo, que vem agora com o novo coração, com o coração de carne. É o coração da nova aliança, o coração dado por Deus para que as pessoas, então, possam crer, possam se arrepender e possam crer, né? O bom é que o evangelho é o poder de Deus. Então, ao ser pregado o evangelho não é apenas, como Paulo diz aos Tessalonicenses lá, o evangelho não vem apenas em palavras, mas ele vem em poder do Espírito. É como a ressurreição do Lázaro. O chamado de Jesus para Lázaro, morto há 4 dias, vai com um poder capaz de fazer aquele morto voltar à vida. Então, isso é uma obra sobrenatural de Deus, assim como foi a primeira criação. A primeira criação também foi uma obra sobrenatural de Deus. Sem a concorrência da Trindade, as coisas não teriam existido. E sem a concorrência da Trindade, nós não podemos existir como filhos de Deus.
como pessoas salvas, como pessoas convertidas. É por isso, irmãos, que a igreja deve glorificar a Deus. Quando a gente fala assim, vamos louvar a Deus, mas pelo quê? Vamos louvar a Deus porque, olha, Deus me deu um emprego, Deus me curou daquela doença, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas a razão principal porque a igreja se reúne para glorificar a Deus, para louvar a Deus, é que ela existe tão somente por causa de Deus. Não fosse o Espírito Santo descer no dia de Pentecostes, nós poderíamos falar de 120 pessoas que estavam reunidas numa sala e que estavam orando. E 120 pessoas reunidas numa sala orando, pode ser pessoas de qualquer origem religiosa. Porque oração e reunião não é próprio dos crentes, é próprio de toda religião. Toda religião tem ajuntamento de pessoas e tem oração. Mas o que diferenciou esses 120 aqui, depois do evento que nós acabamos de ler aqui no capítulo 2? O que diferenciou é que eles foram recriados. Eles foram recriados como nova criação de Deus. E é assim que a igreja nasce. E nós somos igreja por causa dessa obra de Cristo na cruz e por causa da descida do Espírito Santo, que desde então, batizou esses 120 aí no corpo de Cristo. Depois batizou 3.000 de uma vez que se converteram para a pregação do Pedro no corpo de Cristo. Depois o Lucas continua indicando para nós que o Espírito Santo batizou mais alguns, foi para 5.000. Depois batizou mais alguns e perdeu a conta, não conta mais quantas pessoas ou quanto era o número dos membros da igreja. Mas a gente sabe que o Espírito Santo continuou batizando convertidos no corpo de Cristo, porque a igreja chegou até nós e eu e você também alcançados pelo Evangelho, fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Batizar aí significa mergulhar, incluir. Nós somos incluídos no corpo de Cristo. Batismo que é dramatizado e visibilizado pelo batismo nas águas. Por isso que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é quem realizou essa nova criação, da qual nós fazemos parte. Ok, meus irmãos, vamos ficar por aqui hoje. Na próxima semana nós continuaremos aí vendo como essa igreja agora, essa expressão visível do reino de Deus, que começa tão pequena, mas já começa sinalizando o que é ser reino de Deus, o que é a realidade do reino de Deus, como Deus vai operando nela e através dela, e essa semente de mostarda que germina, começa a esparramar os seus ramos e se tornar uma planta que vai se estender até os confins da terra. Ok? Devolvo para você, Marta ou Fábio. Se tiver alguma questão pastor. Aí, a gente está à disposição. Muito boa palavra, pastor, mas a gente vai precisar ainda ver muito isso, porque cada dia a gente aprende mais e, ao mesmo tempo, cria mais questões para serem respondidas. Uhum. Mas que o Senhor abençoe.
Não sei como o pastor aguenta, assim, nem toma nenhum copo d'água. A gente fica preocupado com ele. Mas Tranquilo. que Deus o abençoe, que seja uma semana ótima para todos, né? E que dirija a sua família, a sua casa e a todos nós, né? Então, vamos agradecendo a todos que participaram, agradecendo ao Senhor, né, que nos proporcionou esse banquete, onde a gente pôde aprender muito. Deus o abençoe. Pastor Fábio, você quer falar alguma coisa? Helena? Não, irmã Marta, já falou por todos nós aí, obrigado. Posso pedir, pedir para Miriam para fazer uma oração para encerrar esse momento? Miriam, você pode orar? Claro, com certeza. Saudade, Miriam, para matar a saudade. Muita saudade de todos, prazer retornar aí agora juntamente com vocês na classe. Obrigada, pastor José Ayrton, por esta aula maravilhosa, como sempre. E não esqueça aí de Martinha, de passar para a gente depois pelo YouTube, porque muitas vezes eu preciso rever alguns pontos da aula, né, para poder compreender um pouco melhor. E também fico feliz de ver algumas pessoas novas aí, como o irmão Jorge Braga, né, e tinha o irmão Vladimir, Isabel também, a Tânia e a Ângela, e também tinha um rapaz, Eduardo, também, que eu também não conheço pessoalmente. É o marido da Ângela. Ah, ok, então tá bom. Que bacana, gente. Vamos orar, então. Do seu tio e da sua... Tá legal. Então tá bom. Eu não sabia, olha só, né? Então, maior prazer ainda de tê-los aí com a gente. Vou orar, então, irmãos. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concedeu e porque agora, ao encerrar este dia, nós pudemos participar desta aula, ouvir a Tua palavra, aprender, Senhor, um pouco mais, mexer, Senhor, a nossa mente, o coração, para que nós possamos nos aprofundar cada vez mais na compreensão, na busca da compreensão da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por esta classe, obrigada pela vida do nosso professor, pastor José Ayrton, que o Senhor continue iluminando, Senhor, dando sabedoria para que ele possa nos ensinar, conduzir a sua igreja, a sua família. Obrigada por sua vida tão preciosa, Senhor. Dá-nos uma noite de descanso, de paz, e que nós possamos, Senhor, revigorados esta noite, Senhor, amanhã também possamos estar dispostos para mais um dia diante da Tua presença. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Então, estamos liberados, irmãos. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até segunda. Boa noite. Boa noite. Foi bom retorno, viu, pastor? Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, pastor. Boa noite. Tchau, boa noite, boa semana. Beijo.